Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Breve reflexão sobre as senhas diárias, dia 23 de setembro, quarta-feira. Antigo Testamento, Isaías 25, versículo 8. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Deus tragará a morte para sempre. A morte será tragada, visto que como se fosse um monstro tinha engolido a muitos. Essas palavras foram usadas para falar da eliminação final da morte e do fim de todo choro e tristeza. A morte é o último inimigo a ser vencido. Naquele tempo, Deus também tirará de toda a terra a degradação do seu povo. Israel era desprezada entre as nações e constantemente atacada. Por causa da apostasia, do abandono da fé em Deus, o povo israelita sofria continuamente a desaprovação do próprio Deus. E com a volta de Jesus Cristo a esse mundo, haverá bênção e paz. Vejam, já no Antigo Testamento se fala do fim da morte. Em Jesus Cristo nós já vencemos a morte. Podemos dizer com o apóstolo Paulo, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 57, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A senha do Novo Testamento se encontra em 2 Coríntios 5:4. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta baraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Paulo degrada decididamente o corpo físico mortal. No entanto, não faz dele a sede do mal e nem do pecado, diferentemente do que faziam os gnósticos que julgavam que o mal estava na matéria. Antes, Paulo compreendia que fora criado para um destino muito superior ao que tinha aqui neste mundo terreno. Para os salvos por Jesus Cristo, o corpo não é sede do pecado, mas uma presa fácil para a natureza pecaminosa que se manifesta no ser humano. Para os remidos em Cristo, o corpo físico não deixa de ser importante, pois a palavra de Deus nos ensina que seremos julgados segundo as coisas que tivermos praticado por meio do corpo. O apóstolo esperava um estado muito superior, em que o corpo mortal não mais caracterizasse o ser humano, mas antes, em lugar do corpo físico, lhe fosse dado um corpo espiritual, veículo apropriado para a eternidade dos crentes. Enquanto estamos nesse corpo físico, diz Paulo, gememos angustiados. Isso se deve, ao menos em parte, ao fato que o corpo físico é débil, estando sujeito a testes, às enfermidades, e ao fato que facilmente pode ser atacado e dominado pelo princípio pecaminoso. Devemos compreender que temos aqui um gemido do Espírito que anela pela concretização das realidades espirituais, pelo desenvolvimento e pela vitória que são representados pelo revestimento da alma com o corpo espiritual. O corpo corruptível pesa sobre a alma. Enquanto estivermos nesta cabana ou palhoça, isto é, neste corpo terreno, embora gemendo da carga de muitas aflições, a nossa ansiedade, o nosso desejo consiste em sermos revestidos de um vestuário celeste, a saber, o nosso corpo incorruptível, a fim de que assim o princípio mortal seja absorvido, dominado, aniquilado pelo princípio vivificante e imortal da vida eterna com Deus. Então a morte terá sido tragada pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte será devorada, engolida, destruída. Paulo contemplava a total anulação da morte e da mortalidade, e a vida aparece aqui como o agente dessa completa destruição. Portanto, a própria morte finalmente morrerá. O texto meditativo é um texto de Günther Schott, que diz: meu Deus, quando eu morrer, concede-me a tua proximidade. Tenho medo, tu bem o sabes, porque vejo apenas esta vida, embora gostasse de ver a tua vida.
Eu peço, Senhor, ajuda-me a confiar. Que Deus nos possa conceder a sua proximidade quando morrermos. Os seres humanos têm medo da morte porque seus olhos estão por demais voltados à vida terrena. Devemos volver nosso olhar mais para a vida eterna com Deus, que é a nossa esperança e alvo maior na vida cristã. Que, acima de tudo, Deus nos auxilie a confiarmos plenamente nele. Assim queremos orar dizendo: meu Deus, quando eu morrer, concede-me a tua proximidade. Tenho medo, tu bem o sabes, porque vejo apenas esta vida, embora gostasse de ver a tua vida. Eu peço, Senhor, ajuda-me a confiar. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Se ainda não clicou no sininho para receber notificações, clique. Dê o seu gostei ou não gostei. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. O Senhor te abençoe. Amém.